Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui mais uma vez para fazer um vídeo no canal Manancial. Você que nos segue, que nos prestigia, nosso muito obrigado. Você que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, por favor, se inscreva, multiplique este canal, compartilhe com as pessoas necessitadas. O propósito do canal Manancial é levar a palavra a todas as pessoas que dela estão necessitadas. E nós meditamos em um pequeno trecho das Escrituras para nos trazer conforto espiritual, para nos trazer direção, apoio, ajuda na solução dos problemas que nós vivemos, porque eu também vivo muitas situações adversas e tenho encontrado muito apoio na palavra do Senhor. E se você também gosta dos nossos vídeos, ative o sininho, porque quando você ativa o sino lá no canal do YouTube, aqui embaixo, né, no canal do YouTube, você vai receber as próximas notificações das próximas postagens e vai crescer também na graça e no conhecimento. Mas vamos lá, sem mais rodeios, vamos ao que interessa. Hoje nós queremos meditar, o nosso tema é: encontrar com Jesus é se encontrar com o perdão e é ter direito de recomeçar. Encontrar-se com Jesus é encontrar com o perdão e é ter o direito de recomeçar. Então vamos lá, vamos passear pelas Escrituras? Hoje nós vamos meditar num trecho lá do Evangelho de São João, no início do capítulo 8, que conta da mulher adúltera. E vamos ler aí, 3 versículos apenas. A partir do versículo 3, está dizendo assim, e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Na lei, Moisés mandou que estas tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Amados, que situação! Quem era esta mulher? Esta mulher era judia. Posso lhe afirmar isso, porque senão ela não seria submetida à lei de Moisés. A lei de Moisés era para os judeus. Naquela época, quem velava para cumpri-la, para fazer cumprir todos os esses e os tios da lei de Moisés, eram os fariseus. Por isso eles trouxeram ao nosso rei, ao nosso mestre, aquele que tem a resposta para todas as indagações, aquele que tudo sabe, aquilo que nos põe em segurança. E eles estavam, lógico, querendo colocar o nosso Senhor Jesus num checkmate. Se fosse um jogo de xadrez agora, nós vamos derrubar ele, nós vamos alcançar a vitória, não é verdade? Eles trouxeram um trunfo. Ele falou assim, ele é bonzinho, Jesus é bonzinho e vai dar um jeito de livrar essa mulher. Para ele livrar essa mulher, ele tem que desautorizar a lei de Moisés. Aí ele vai cometer um pecado mortal e nós vamos ter direito de julgar ele e matar ele. O propósito dos fariseus era este, meu amado. Eles não tinham a intenção de resolver o problema daquela mulher, não, tá? Mas amados, é primordial que nós desenhemos algumas características. O primeiro elemento aqui que me salta aos olhos, que embora esta mulher não tenha nome, não tenha referência para nós sabermos de fato a história de vida que ela levou até chegar nesse episódio, eu posso te afirmar que os casamentos deste primeiro século eram casamentos, na maioria das vezes, acordos familiares. A noiva, ela era desposada pelo seu marido porque o pai assim determinava. E muitas vezes não tinha namoro, não tinha noivado, era aquela coisa de bem patriarcal. A mulher sai da responsabilidade do pai e vai para a responsabilidade do marido. O marido deveria, sim, a lei de Deus é belíssima e ela dá um propósito para o marido lindo, maravilhoso, dele amar, proteger, cobrir a sua mulher de amor, ser dedicado a ela, fazer que ela seja suprida nas suas necessidades, ampará-la, ver a fragilidade emocional dela, estar sempre
pronto a ser uma ajuda, a ser um apoio, a ser o provedor daquela casa. O marido é chamado a cumprir com todas as obrigações também, para que não falte o alimento, para que aquela casa seja suprida em todos os aspectos. O marido é responsável também pelo relacionamento com Deus, ele é o sacerdote daquele lar. É belíssima a lei do Senhor. Se fossem cumprir a lei mesmo, a lei de Moisés, as famílias eram completamente felizes, não tinha adultério lá não, tá? Porque existiria amor verdadeiro, existiria entrega, existiria relacionamentos sólidos, relacionamentos bem alicerçados, que é a vontade do Senhor até os dias de hoje. E essa mulher, a mulher era meio que um objeto na maioria das vezes. Ela tinha que gerar filhos, cuidar muito bem da sua casa e dengar e cuidar do seu marido com todo o mimo possível, né? E isso os homens cobravam muito, mas a parte deles não cobravam tanto. E a mulher também tem uma missão dada por Deus dentro do casamento, que é fazer com que o marido cumpra dele. A missão da mulher é fazer com que o marido ande tão bem na vida, é tão amado, tão amparado, tão apoiado, que ele cumpra a sua missão com felicidade, proporcionando a ela, devolvendo para ela a felicidade que ela tanto busca, não é verdade? E ela ajude ele para ele cumprir a missão dele, e ele ajude ela, e assim sejam recíprocos, caminhando em harmonia e em felicidade. Mas para chegar nesse episódio aqui do adultério, eu acho que as coisas não iam muito bem, não. Porque ela não teria coragem de trair alguém que fosse o cara, né? Ela não ia correr o risco de morrer apedrejada, sendo apontada nas ruas, sendo xingada, humilhada por todos os lados, repudiada para sempre pelo seu marido, longe da salvação, longe da redenção de Deus, por causa de uma aventura. Ela não seria louca a este ponto. Pelo meu olhar, pelo meu sentir, eu acho e eu acredito muito nisso, que essa mulher ela foi seduzida por aquilo que ela queria encontrar. Ela queria encontrar alguém que a elogiasse, alguém que dissesse que ela era bonita, alguém que dissesse que ela valia a pena, alguém que dissesse que ela era uma boa companhia, alguém que desse atenção para as suas palavras, alguém que a confortasse, que a dissesse assim: meu Deus, você é tão valiosa, eu te trataria muito melhor, eu te daria toda a atenção do mundo se você fosse minha. E aí vem aquela sedução, aquela coisa toda, e ela acreditou. Ela acreditou que aquele sentimento era muito grande e que seria a salvação dela, a felicidade dela. É o meu jeito de olhar, conhecendo a estrutura daquela sociedade. Amém, amados? Amados, e aí vem a questão também que ela não correria um risco de ser repudiada, porque a lei de Moisés autorizava que a mulher podia ser repudiada. Se você lê em Deuteronômio 24, você vai ver que o homem poderia repudiar a sua mulher se não achasse graça nela, se achasse alguma coisa feia nela. Ele poderia repudiá-la. Então era muito triste essa dependência. Era uma dependência e ao mesmo tempo era ser subjugada a um domínio e a uma tortura psicológica. Já pensou o medo de ser abandonada? O medo de ser posta para fora daquela vida? O medo de não criar seus filhos? O medo de falhar? Então eu vejo assim uma situação de muita angústia, de muito sofrimento. Trazendo para os dias de hoje, você pode achar que essa história cabe muito nos dias de hoje. Você pode achar muitas famílias parecidas com esse jeito aqui dessa sociedade. Por quê? Porque o ser humano ele tem as mesmas características, desde os primórdios até hoje. Nós somos pessoas, amados, que para nós melhorarmos, para nós alcançarmos o entendimento e o discernimento da verdade, nós temos que se relacionar com Deus.
Quem não se relaciona com Deus, mete os pés pelas mãos, faz muita coisa errada para depois se arrepender e comete muitos pecados assim, pecados graves, pecados que desestruturam toda uma vida, pecados que podem levar à morte, como hoje é muito comum, você vai assistir os telejornais, o tanto de feminicídio que tem, o tanto de mulheres sendo violentadas, o tanto de mulheres sendo marginalizadas, o tanto de mulheres sendo julgadas pela sociedade, até hoje existe isso. Então você vê que a palavra do Senhor, ela se renova e ela vem ao encontro da necessidade nossa, a nossa necessidade de hoje, ela vem para nos curar, para nos dar direção, para nos pôr no caminho certo, para nos dar rumo, para nos dar propósito. Amém? Amados, outra característica desse estudo aqui, dessa passagem tão bela, que é a passagem da mulher adúltera, é uma das passagens que mais mexem com os meus sentimentos, é uma das passagens que mais me levam à reflexão, é uma das passagens onde eu vejo mais sofrimento, onde eu vejo uma família inteira ali sofrendo. Porque outra coisa, amado, que nós temos que concordar é que o adultério, ele é como aquela onda gigante chamada tsunami. Sabe aquela onda gigante? É assim o adultério quando ele vem. Ele é enorme, implacável, destruidor e sempre atinge inocentes. Por exemplo, os filhos desse casal que um deles resolveu adulterar, eles têm culpa? Não, eles são inocentes. E um inocente merece pagar por uma culpa, por um pecado que ele não tem? Não, mas ele sofre. Ele sofre pela dor que o pai e a mãe estão sofrendo, ele sofre pela destruição do lar dele, ele sofre porque lhe faltou segurança, apoio, entendimento. Às vezes aquela vida fica completamente destruída e nunca mais consegue acreditar em pessoas, acreditar em sentimentos bons e nunca mais vem a cumprir com o seu propósito. Tem o filho do adultério, que também é outro inocente, que sofre muito as circunstâncias daquele tsunami, aquela onda vem implacável, né? E quase aniquila. Aqueles irmãos talvez nunca se conheçam, nunca se convivam, nunca se amem, nunca cresçam juntos, apesar de partilharem na veia deles o mesmo sangue. Talvez nunca vão ter natais, Páscoa, festas familiares juntas. Não é verdade? Talvez nunca vão visitar os avós, talvez nunca vão sentarem na mesa e partilharem do mesmo pão e terem comunhão. Então esse pecado do adultério é um pecado terrível. É um pecado terrível, destruidor. Então assim, se você é amado, se você é uma pessoa de Deus, se você é uma pessoa que conhece a palavra, não caia nessa tentação. Não caia mesmo nessa tentação, porque é uma tentação destruidora. É uma tentação que tem resultados muito amargos. Ainda que hoje não resulte em morte, como nesse episódio aqui da Bíblia, que a mulher quase morreu apedrejada, ainda há muito sofrimento, há muitas perdas emocionais e é terrível mesmo. Não é verdade, amados? Então, mas outro detalhe muito importante que eu comecei a refletir quando eu estava lendo essa história, quando eu estava meditando nesta passagem, é que os fariseus, eles tinham um único propósito. O propósito deles era terminar o ministério de Jesus. Mas no plano de fundo, o plano mesmo, o arquiteto, o inimigo mesmo, ele tem nome, ele era Satanás. Satanás queria acabar com aquilo. Só que Satanás tinha 3 objetivos. O primeiro deles era sujar os fariseus com o sangue de uma pessoa. Tirar deles, colocar eles num julgamento que eles não tinham direito de participar, porque eles eram pecadores. Porque eles também eram hipócritas, a intenção deles era ruim. Então, diante de Deus, e Satanás sabe muito bem como Deus espera, como Deus age, ele é conhecedor da palavra, nosso inimigo conhece a palavra do Senhor, ele sabia ali, os fariseus estão na minha mão. A mulher,
Estava na mão dele também. A mulher pecadora ia morrer de uma forma violenta, apedrejada, sofrendo, xingada, humilhada. Não é verdade? Que prazer, né? Para o inimigo ver alguém que ele quer ver destruído morrer daquele jeito. E a tacada de mestre dele ia terminar com o ministério de Jesus. Ele ia acabar com tudo. Satanás, ele vem assim mesmo, ele é ardiloso, ele vem para acabar com tudo. Abra seus olhos, não dê munição para o inimigo, não deixe a fúria dominar seu coração, não deixe que a palavra de Deus se afaste de você, não deixe de ser parecido com Jesus Cristo nem um instante. Libere perdão, comece de novo, aceite as pessoas que erraram ao teu convívio, porque elas têm sim direito de recomeçar, elas têm sim direito de serem amparadas, de serem protegidas, de serem amadas. Amados. Ninguém tem o direito de destruir ninguém. Ninguém tem o direito de tirar uma pessoa do convívio social simplesmente porque ela errou, simplesmente porque ela faz mal, porque ela não, né, ela teve um pecado muito grave. Nós não somos Deus. A nós não compete julgar, a nós compete todos os dias acordar com um desejo único de fazer a vontade do Senhor, de ser agradável a Ele. Amados, outro detalhe muito importante que eu acho maravilhoso nessa história mesmo, e essa história me emociona, é que Jesus, você pode ler de novo, ele abaixa para escrever no chão. Quando ele se abaixa para escrever no chão, ele estava querendo olhar no mesmo nível de olhar, assim, ó, na mesma altura dos olhos daquela mulher. Porque ele queria resgatá-la. Porque ele queria, de novo, que ela voltasse a produzir coisas boas no reino de Deus. Ele queria ela de novo para ele, para ser discípula dele, para ser seguidora dele, para ser pregadora do evangelho para ele. E para isso ele precisava restaurá-la, ele precisava voltar a autoestima para ela. E aí ele vem e se abaixa. Quando ele se abaixa, amados, e ele vem, se abaixa, olha para ela, e ele, numa tacada genial, porque o nosso Senhor, ele é assim mesmo, por isso que ele é o nosso mestre, ele está aqui para nos ensinar. Ele olha para todas aquelas pessoas que estavam ali prontas para cumprirem a lei. Vamos cumprir a lei. Ele olha assim e fala assim, qual de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. E os fariseus envergonhados foram embora. Você consegue enxergar? Quando Jesus se abaixa, ele olha para uma mulher abandonada, para uma mulher julgada, para uma mulher envergonhada, para uma mulher xingada, para uma mulher desiludida, para uma mulher enganada, para uma mulher maltratada, para uma mulher humilhada, para uma mulher em pecado. Ele vem e ele olha. Eu falei mulher, porque o texto aqui é de uma mulher adúltera. Mas ele também poderia estar julgando o homem, é que o homem não foi apresentado. Então, vamos refazer de novo? Quando Jesus se abaixa e olha nos olhos daquela pecadora, ele olha para alguém que foi abandonado, julgado, envergonhado, xingado, desiludido, maltratado, humilhado e que estava em profundo pecado. Ele olha até hoje dentro dos nossos olhos. O Senhor Jesus não fez só esta bondade para esta mulher. Ele não resgatou só esta, não. Ele resgata a todos nós. A todos nós.
a todos nós que estamos enlameados e encharcados pela sujeira do pecado. O pecado desta mulher era o adultério, mas o meu eu sei qual é. E o seu, você examine a sua consciência e você saberá toda a sua lista de pecados que te humilham, que te maltratam, que te envergonham, que te lançam para fora, que te destroem, que tiram a sua dignidade. E confesse eles. Confesse eles para Jesus, porque hoje Ele te olha nos olhos. Hoje Ele te chama, Ele fala assim, eu quero ter você de volta. E aí Ele vem e fala assim, ó, mulher, onde estão aqueles, os teus acusadores? Onde estão? E aí ela fala assim, ninguém, Senhor. Eu não vejo ninguém. Eles se foram, Senhor. Aí vem a advertência. Aí vem aquilo que nos remete a um recomeço. Ele falou assim, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Porque quem vai nos julgar será o nosso Senhor Deus, lá no tempo oportuno, quando nós encerrarmos esta vida na terra. Porque ao homem cabe morrer uma vez, depois disso lhe vem o juízo. E ele falou assim, neste momento que você está vivendo aqui nessa terra, se você se arrepende, olha de novo nos meus olhos e aceita o meu perdão, não é o meu de Ana Cláudia, não, é o meu eu estou me referindo a Jesus, como se Jesus estivesse dizendo isso, tá? Eu não tenho poder nenhum, não. O Senhor Jesus, Ele vem e fala assim, se você aceitar, eu posso te trazer de novo para a vida. Eu posso te dar uma chance de recomeço. Eu posso te dar de novo a oportunidade de viver em novidade de vida. Amados, que graça maravilhosa! Que graça maravilhosa! A graça de Deus suplanta, vence uma multidão de pecados. Em Jesus, nós somos perdoados, amados, renovados, libertos e nos é dado uma segunda chance para viver o novo de novo. Deixe Jesus restaurar você. Um dia eu abri as portas do meu coração para Jesus me restaurar. E desde esse dia, amados, nasceu em mim um desejo muito grande de ajudar pessoas a encontrar com o nosso Mestre. E não tem um dia sequer que eu passe que eu não fale do amor dele para alguém. E depois de muito lutar, de relutar, eu resolvi abrir este canal para que também pessoas que eu nunca vi, que talvez eu nunca conheça pessoalmente, possa compartilhar desse benefício. Porque Deus é o único que pode mudar a história da nossa vida. Porque Deus, Ele é o único que é capaz de vir e nos melhorar. Ele acredita na gente. Ele nos dá uma segunda chance. Se dê uma segunda chance. Se dê uma segunda chance. Você nasceu para ser feliz. Você que é casado, você nasceu para viver debaixo de um casamento feliz, debaixo da graça de Deus. E sabe quando vem a graça de Deus? Quando nós cumprimos com o nosso propósito, com aquilo que nos dá, que dá sentido aquilo, que nos dá rumo. E que você possa viver. Se você ainda não entende, ore ao Senhor e Ele te mostrará. Ele te mostrará aquilo que você precisa fazer para chegar no patamar desta mulher, de ir e não pecar mais, de ser feliz, de mudar o rumo da tua história. Gostou do nosso vídeo? Dá um like. Gostou de verdade? Compartilhe com os necessitados. Uma palavra boa
é uma palavra que é dividida, que é multiplicada, que é compartilhada. E se inscreva no nosso canal, ative os sininhos e um beijo enorme do meu coração para o seu coração. Fica com Deus e até o nosso próximo devocional. Eu e você, conectados com Cristo.